Ok, retornamos agora, 10 horas 33 minutos, manhã de quarta-feira, dia 21 de agosto, semana mais fria, né? Semana com temperaturas mais baixas em toda a nossa região serrana, mas parece que é uma troca, né? Que esse mês de agosto quer fazer com a gente, né? Parece que é assim, ó, vou proporcionar para vocês uma semana de temperaturas mais baixas, mas a última semana, quando eu estiver me despedindo, as temperaturas serão mais amenas. É assim que está, né? A projeção para as condições climáticas, semana que vem, né? Segundo os fatores climatológicos, promete ser uma semana com temperaturas mais amenas, até mesmo superiores à casa dos 20 graus aí nas máximas durante praticamente toda a semana. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque realmente essa despedida, por assim dizer, desse mês de agosto está com bastante temperaturas baixas. Vamos agora para o nosso segundo segmento de entrevista e hoje o nosso entrevistado já se encontra mais uma vez aqui em nosso estúdio, né? Nós queremos já compartilhar com ele a tela, vocês já estão ouvindo, é o Rafael Valentini, idealizador do projeto Lixo Zero, né? E vai conversar um pouquinho pra gente sobre esse app, né, que foi criado, né? Vai trazer todas essas informações para nós, mas primeiramente vamos cumprimentá-lo, né, e dar a oportunidade dele também cumprimentar toda a nossa audiência. Fique à vontade, seja bem-vindo, Rafael. Exato, muito obrigado aí à audiência também. É um prazer estar aqui falando um pouco desse projeto, um pouco dessa empresa criada aqui no Brasil e que está trazendo aí uma evolução muito significativa em alta escala para a questão do problema do lixo mundial. Eu acho que uma pergunta bem direta, a gente está vendo, a gente acompanha e acho que as redes sociais, a internet, ela veio mostrar uma faceta que era muito difícil de a mídia convencional mostrar, os nossos oceanos, né? A gente está vendo as nossas praias, nós estamos vendo que nós estamos emporcalhando mesmo, né, o nosso planeta. E aí, a primeira coisa que todo mundo diz, vamos banir isso, vamos tirar aquilo, o problema é o lixo. O problema é o lixo mesmo? É a forma que nós estamos manuseando esse material? Também. Na verdade, um dos problemas é o lixo, né? E o grande quê da questão é a gente trazer essa responsabilidade para nós, que somos os geradores, né? A gente normalmente olha para a prefeitura e diz que a responsabilidade é dela. Mas os números indicam que essa responsabilidade tem que ser colocada embaixo do braço e a gente tem que fazer a nossa parte, que é a gestão do lixo nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, nas escolas, na igreja. Sim. A gente tem que fazer com que essa responsabilidade seja realmente direcionada a nós. Você sabe que um grande debate que está acontecendo a nível nacional, inclusive nós estamos comentando hoje pela manhã, anunciando a nossa programação do Conexão, que muitos municípios de grande volume populacional estão banindo as sacolas, né? Viram por opção esse banimento das sacolas. Parece que é um afastar-se, né, da responsabilidade de fazer uma boa gestão sobre tudo isso. A gente vê países de primeiro mundo como o Japão que faz o manuseio do seu lixo com extrema excelência e categoria, né? Exatamente. É exatamente essa questão da responsabilidade, né? Sim. A gente muitas vezes joga na responsabilidade do outro que a gente poderia estar operando, né? A sacola, o plástico em si, ele realmente representa um problema bem significativo para a questão ambiental, porque tu consegue reciclar ele até determinado ponto, né? Então, tu produz alguma coisa, depois tu produz outra coisa, depois tu produz outra coisa, tu não tem mais o que produzir a partir de um determinado ponto. Então, ele sim é um risco, mas se a gente conseguir fazer com que ele volte para a cadeia produtiva de forma como a energia, por exemplo, né? A gente consegue estar reutilizando esse tipo de produto. E aí vem tecnologias hoje na questão do plástico que vem com cana-de-açúcar, vem com outras coisas que também elimina a extração de petróleo. Uma tentativa biodegradável, né? De materiais que se decompõem mais rápido também, né? Exatamente. Uma coisa que já começou uma corrida mundial desde 2015 com a assinatura do Acordo de Paris, né? Sim. São 193 países que assinaram aquele mesmo acordo que o Trump acabou saindo fora, né? Mas é um acordo onde 193 países identificaram ações a serem tomadas para a questão ambiental. E ele está tão forte que empresas como Mercedes, BMW, empresas que são produtoras de veículos a combustão aí desde o início... São, por assim dizer, não usando esse termo para não ser agressivo, mas são poluidoras, por assim dizer. Exato, o combustível, né? Das emissões, o dióxido de carbono isso, e tal, emissões. já tem data para virar essa curva e só produzir carro elétrico. A partir de 2019 e 2020, muitas produtoras já começam a liberar veículos 100% elétricos,
né? Então, dentro do Acordo de Paris, indica que até 2030 tem que ser o último ano para a produção de carro a combustão. Inclusive, na Europa já está muito adiantado esse caminho, né? Pena que aqui no Brasil ainda alguns entraves legais não permitam que isso decorra, mas está bem adiantado vizinho na Europa, né? Exato, mas nós temos aí alguns estados que já estão trabalhando com isso, com a redução de impostos, como ICMS, não paga IPVA, já está em trâmite em Câmara. Trazendo diversos benefícios. Exemplo, o estado do Paraná já tem em evolução essa lei que tira a questão do imposto do ICMS sobre produção de carros elétricos e tira também a questão do IPVA para quem tem um carro elétrico, né? Então, a gente já vê esse movimento que lá fora está todo mundo correndo atrás, porque sabe dessa criticidade, sabe desse problema mundial que a gente vem, né? Que a gente vai sofrer, e isso não é para daqui 5 gerações. Isso nós vamos sofrer, os nossos filhos vão sofrer. Nós vamos atuar dentro desse processo, vamos ser atuantes, né? Isso. Talvez não vamos ver o final do projeto, mas vamos ser o que vamos estar impulsionando, né? Iniciando essa transformação mundial. Né? Exatamente. Dizem o seguinte, que até 2050 nós vamos ter uma população de 9 bilhões de pessoas, a nossa produção de alimentos, né, vai reduzir 10% por problemas climáticos, não é por tecnologia. Né? Nossa, entendo. Então a gente realmente está na hora de agir, porque os nossos filhos não vão ter mais tempo dessa ação, né? Estima-se que 2030 seja o último ano que a gente consiga frear o aquecimento global acelerado pelo homem, né? Nossa, 10 anos, é uma janela bem curta, né? A missão é muito grande. Tudo porque, né, foi tardia as ações para poder conter, né, essa onda. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre o projeto, né? Vamos falar um pouquinho agora, nós já trouxemos um conhecimento geral, né, sobre as necessidades que nós estamos vivenciando a nível planetário, sobre as coisas que já estão sendo transformadas, alguns conceitos você já nos trouxe do país, né, do país que está buscando também, está comprometido com essa transformação. Fale um pouco agora desse projeto Escola Lixo Zero. Como é que funciona? Exato. Nós iniciamos a construção de um aplicativo, então, para lixo zero para cidades, chamado Pack Scrap. O Pack vem do... Pack Scrap. Exatamente. Okay. O Pack vem do Pac-Man. Aquela cabecinha comendo chocolate, todo mundo conhece. Jogo clássico. Clássico, né? E scrap é sucata, resíduos em inglês, né? Então, o princípio o básico é esse. Então, a gente desenvolveu esse aplicativo para cidades. Então, as cidades, agora nós estamos em fase de contratação com 17 cidades. Caxias, a gente resolveu entrar por dentro das escolas, tá? Então, nós iniciamos o primeiro projeto, que foi com o Cristóvão de Mendonça. Escolhemos essa escola por ela ter um tamanho significativo, é a segunda maior escola e a relevância. Exatamente. São 1.000 alunos, né? Então, a gente resolveu colocar em prática o que a gente construiu dentro do Cristóvão. Demoramos 20 dias depois da idealização até o start do projeto, né? Então, nesse tempo, integramos a direção está junto com nós nesse projeto, o clube de pais, os alunos. Em 20 dias, a gente construiu uma central de resíduos internamente. Dentro da escola? Dentro da escola, né? E nós instalamos 360 lixeiras, fizemos uma área de compostagem. Olha só, que fantástico, que fantástico. Onde todo o lixo gerado dentro do Cristóvão, e os alunos hoje estão levando os resíduos, os lixos que têm maior valor agregado, são os que têm valor econômico, são vendidos e o dinheiro volta para o colégio. Nossa, que fantástico. E o que é o orgânico, então, vai para a área da compostagem, e aí está sendo tratada a terra, está sendo para que se torne isso uma horta orgânica, ou que se faça alguma coisa na área de plantar, enfim, né? Ou chás, ou eles estão com os projetos que possa ser aproveitado muitas vezes os espaços ósseos ali, físicos da escola, para quem sabe sair, né? Um horto comunitário ali, uma horta que possa vir beneficiar a própria merenda dos alunos, né? Exatamente. A partir do dia do lançamento, já 80% do lixo gerado no colégio já não vai mais para a rua para ser
ser feito. Qual o dado? 80% do lixo, gente, já volta para a produção, né? Os reciclados voltam 100% para serem reutilizados em indústrias, né? Isso equivale a 40% do lixo do colégio, e 40% do orgânico vira compostagem. Os 20% de rejeitos é uma construção, e a gente está desenvolvendo ferramentas e tecnologias para que algumas empresas, né, desenvolvem tecnologias para que a gente consiga comercializar esses resíduos ou doar esses resíduos para que pare de ser colocado na rua, então, ou destinado para a Codeca ter o custo de operação sobre esses resíduos. Pelo que eu estava observando, Rafael, até você pode ampliar um pouco mais para enriquecer o nosso conhecimento. Você falou 20 dias, isso, né? 20 dias então, da idealização da operação. Então, questão de 20 dias trouxe uma solução para 80% de todo o lixo com seu descarte para uma escola. Tecnicamente parece ser viável, além de viável, muito fácil de implementar em qualquer residência essas ideias. Né? Exatamente. Com a utilização do aplicativo, depois que a gente desenvolveu, eu implementei ele, primeiro modelo, na minha casa para que a gente fizesse o MVP, né? Onde faz o mínimo produto viável para que a gente consiga operar. Em 30 dias eu estava ajustado na minha casa, nós somos 3 pessoas, a gente gera 20 quilos por semana de lixo. Eu destinava tudo para os containers, né? Então tentava separar o máximo de reciclado e o orgânico e o rejeito. Todo mundo chama de orgânico, mas ali ele é o rejeito, não consegue fazer nada teoricamente, juntando o orgânico junto com o que não tem valor comercial, né? E na minha casa eu comecei, depois de 30 dias, gerar somente 380, 400 gramas para colocar na lixeira na rua. Todo o restante eu já consigo separar corretamente o resíduo, entrego para os catadores, que hoje a gente consegue auxiliar eles nessa forma, porque ali tem valor e eles conseguem ganhar dinheiro. E olha que interessante que você comentou, desculpa me interromper, ainda está beneficiando aos catadores, né? Exatamente. A gente criou o aplicativo para juntar todas as pontas, a gente não tira o emprego de ninguém. A gente faz com que realmente os catadores, em vez de operar 3% dos resíduos que eles operam hoje, eles operem 40% dos resíduos. Olha que eles no aplicativo... Otimização, né? Otimização dessa cadeia produtiva, por assim dizer, né? Exatamente. Tu pode falar um pouco pra gente, não sei se você pode trazer alguns detalhes do aplicativo, como é que o aplicativo funciona? Só deixa eu finalizar a questão. À vontade, isso os outros 40%, na minha casa é um pouco mais de orgânico compostado, então eu composto esse orgânico, então por isso que isso sobram 380, 400 gramas por semana. O restante é todo volta para a cadeia produtiva. E sabe que é interessante tu falar isso, tu trazer esses números, esses dados, para tu ver o quanto de conhecimento você já adquiriu e já tem através desse aplicativo que traz esse auxílio para você. Agora pergunta para mim, quantos quilos eu produzo? A gente não tem informações sobre isso, porque a gente não está atento a essas questões. Exatamente. Né? Para tu ver quanto é bacana esse projeto. Isso aí. O que determina é que o aplicativo foi criado para que a gente consiga fazer gestão facilmente nas nossas casas. E essa gestão, eu não gastei mais que 80 centavos para gerir o meu lixo em casa. Meu Deus. O que eu fiz? Eu fui numa loja de R$1,99, comprei 4 grampinhos, botei na minha área de serviço. Ali eu pendurei 4 sacolinhas plásticas, coloquei o nome dos resíduos recicláveis em cima de cada um, então ali eu sei o que é plástico, o que é papel, o que é vidro, o que é metal. E pode ver que nas residências comuns, eu posso ter exemplo da minha casa, lá nós temos o destino do seletivo, mas é para todos os seletivos. Pois é. Né? E tem que ser separado. Tem que ser separado, que daí tu consegue fazer com que esse número aumente bastante. Lembra dos 40% de reciclável que eu falei? No Brasil, a média nacional é 3% só de operação. Então, quer dizer que a gente só opera 3% dos 100% do lixo gerado nas cidades. Tem uma capacidade sendo jogada fora, né? E mal distribuída, né? Que está sendo acumulada, jogada pelos... Aterros sanitários, né? E 41% dos municípios brasileiros ainda usam lixões, que é pior do que aterro sanitário. Sim. Fora o descarte que a população faz indevido, né? De forma indevida, que aí é um dano ambiental terrível. Né? Exatamente. A construção do aplicativo, nós tivemos a ideia no início do ano passado. Nós temos uma empresa de tecnologia chamada ossucateiro.com, então ela integrou junto com a empresa do ossucateiro.com.
Então, no início do ano passado, eu peguei aqui um avião, levei eu, esposa, filho e minha sogra, nós fomos para o Canadá. Que fantástico. Ficamos 30 dias lá tentando entender por que lá eles conseguem reaproveitar de 60% a 70% do lixo. Olha que e aqui no Brasil nós campo, 3%. Né? Olha né? que pesquisa de campo que foi feita aí, né? Exatamente. E isso trouxe algumas ideias, a gente entendeu o fluxo, como é que funciona lá, quais são as responsabilidades, aonde pega, por que as pessoas lá entendem que o lixo realmente tem que ser gerenciado, né? Não é só uma conta de luz, não é só a conta da água, a gente tem que realmente gerenciar um dano que a gente causa pelo consumo. E não estou dizendo que a gente não tem que consumir, a gente tem que consumir, nós moramos num planeta capitalista, né? Sim, a gente precisa consumir, mas consumir certo. A gente vê que é fomentado o consumo, mas não é fomentado o descarte desse consumo, né? Não é nos instruído de como proceder com isso. Como é que tu faz? Joga fora. Mas como joga fora, não né? Tem fora, não né? Tem fora, não né? Tem fora, é bem né? interessante isso. Então, com isso, a gente trouxe alguns conceitos, melhoramos muito dos conceitos, aplicamos inteligência artificial no sistema. Construímos aí, então, um sistema mais moderno do mundo de gestão de lixo urbano. A gente construiu aqui no Brasil isso, usando algumas técnicas, algumas operações. Isso tanto é que, para quem a gente apresenta o aplicativo, que são hoje para a parte governamental, para prefeitos, para estados, para a federação também, todo mundo fica bobado com o que a gente conseguiu desenvolver. Eles acham uma ferramenta que realmente vai trazer uma alta escala na resolução do lixo, em conjunto com a comunidade, né? Então, desenvolvemos aí a forma certa da separação do lixo. Essa forma certa, ela não é por catálogo. A gente desenvolveu uma inteligência por trás, onde a gente sabe, a gente faz toda a logística reversa da operação e a gente só indica para as pessoas em qual lixeira deve colocar o resíduo. Entendi. A gente conseguiu, por inteligência artificial, saber se as pessoas estão conseguindo fazer certo ou não e ajudar que elas consigam ter essa estrutura certa. Isso, só para o pessoal poder compreender, né? E também para o Rafael ver que nós estamos compreendendo o que ele está dizendo. O aplicativo, além de você lançar dados, números, ele lhe alimenta para mostrar para você se você está caminhando no caminho certo, correto. Né? Ele traz informações, ele tem uma conexão com uma rede de dados que vem fornecendo para você informação. Não é assim, é tantos quilos para aquilo, né? E dando também finalidades, acredito eu, fins, né? O alumínio é para esse caminho, endereça para lá, joga para outro lado. Ele tem uma rede de conexões que vai auxiliando, né? Isso aí. E tudo isso muito simples, tá? As pessoas não precisam mudar a sistemática que hoje tem, elas precisam incorporar, então, alguns resíduos, algumas embalagens a mais de resíduos e o restante elas vão operar descartando nos containers onde elas descartam, elas vão fazer a operação, em menos de 10 segundos ela consegue identificar, depois da lixeira cheia, o que ela está descartando na rua, né? E isso monta um mapa para as empresas de coleta. Então, a gente sabe, e essa informação é passada pelas prefeituras, como, quando, onde, quanto lixo se gera nas ruas. Nossa, que fantástico! A gente consegue fazer um mapeamento online do lixo nas ruas. Entendo. Os catadores conseguem saber para que lado é melhor eles irem. Da cama deles, eles conseguem identificar em que local da cidade tem maior quantidade de resíduos que eles coletam. Fantástico mesmo. Muito bom. Um baita aplicativo, né? Além de mapear, ele aponta onde está, né? O exemplo, no bairro tal, na rua tal, vai ter concentrações de alumínio, lá vai ter tantos de vidro, né? Lá vai ter tanto de papel, e quem está gerenciando, a administração pública gerenciando esse aplicativo, vai saber quantos quilos há de resíduos naquele exato momento na cidade inteira. Exatamente. Né? Que fantástico. Isso aí. Parabéns, belo projeto mesmo. Obrigado. Agora a gente está, como eu falei, nós estamos contratando com 17 municípios. São 630 mil pessoas impactadas nesse primeiro momento. E mais um agora, pode botar mais um impactado. Ótimo, obrigado. Parabéns. A gente tem que ter essa consciência que é nossa responsabilidade isso. A gente está fazendo com que as pessoas também consigam se monetizar com dinheiro na questão da reutilização dos resíduos.
A gente está motivando através de gamificação e tudo isso a gente está construindo para que as pessoas realmente se integrem, façam a diferença enquanto a sustentabilidade, enquanto a cuidar do meio ambiente, fazer com que esse resíduo realmente volte para a cadeia produtiva e não fique gerando metano em aterros sanitários e lixões, né? Sim, e jogados nas atmosferas, né? E lançados todos eles na atmosfera sem uma reutilização nem sequer desse metano, né? Exatamente. Os grandes produtores de veículos, por exemplo, já estão fazendo a parte dele, tirando CO2, né? Então, para de produzir carro a combustão. Imagina o que é isso, o que é mudar o planeta, né, tirando petróleo. Sim, né? sim. Qual que é a mudança? Nós vivemos com petróleo, nós tiramos gasolina na nossa infância, nós tivemos esse contato com o combustível sempre, né? Sempre. Nós estamos em 10 anos mudando a estrutura, na verdade são 15 anos, desde 2015, mudando a estrutura para tudo elétrico, né? O lixo, a gente tem que ter a gestão dentro das casas das pessoas. A gente não consegue ter uma gestão política disso. Isso, eu entendi que você quis. É responsabilidade das pessoas. O Rafael está aqui fazendo até inclusive um papel social muito profundo, que ele está alertando que governos estão buscando transformações, mas que a transformação parte de cada um de nós também. Parte de cada um. Parte de cada cidadão. Caxias do Sul é uma cidade que a gente já lida aí com lixo reciclável há um tempão e é difícil tu ter uma pessoa que não separa o lixo em Caxias. Caxias do Sul, né? Ela tem um diferencial, né? É uma das principais cidades, um trabalho muito bem feito pela Codec, enfim. A condição é a seguinte, que mesmo com todo o trabalho que tem, só se recupera 9% do lixo gerado. Sim, né? Ou seja, então, o custo elevado para que se tenhamos uma estrutura que, por enquanto, a sua eficácia ainda está na casa de 9%. Exatamente. E a gente perde para países como o Canadá, a gente perde para países como Suécia, Suíça, Japão e enfim, né? A própria Europa, então, também tem muitos, já se trabalha há muito tempo. E a gente vê que é conscientização, é conceito. As pessoas têm que saber como operar. E o aplicativo mostra isso. Bacana. Mostra como é que elas têm que operar, o que elas têm que fazer. Que bacana. Rafael, nós estamos já com o nosso tempo esgotado, nós temos ainda, ficou aquele desejo para poder conhecer um pouco mais sobre isso, mas as pessoas que querem ter contato não somente com a ferramenta, querem lhe conhecer um pouco mais, querem saber um pouco mais sobre esse projeto, Lixo Zero nas escolas, como é que faz para lhe contactar? Nós temos direto no site, www.packscrap.com, né? Nós temos o aplicativo, vocês podem baixar como Lixo Zero, ele já entra no Packscrap. Fantástico. É gratuito, né? É gratuito. É gratuito, inclusive, para as prefeituras, tá? E eu vou baixar. Por favor. Obrigado. Ele é gratuito para as prefeituras, é gratuito para as pessoas, então tu é simplesmente baixar, começar a operar, começar a entender a sistemática dele, que é muito, muito, muito simples, e aí se organizar, vão ver que é muito divertido começar a operar com lixo e tal. Compostagem lá em casa, por exemplo, no domingo eu levo na casa do meu sogro, composto lá e é brincadeira com meu filho. Vamos catar minhoca, vamos que coisa brincar. Fantástica. Estimula até as crianças. Claro, né? Tiram as crianças da frente desses computadores que ficam ali presas, imersivas naquelas máquinas, né? Não que estou dizendo que é tudo danoso, mas a quantidade de horas empregadas ali pode ser produzidas para outras coisas que reverte para a própria família, né? Do próprio Cristóvão que a gente está implementando, que a gente implementou lá o sistema, agora está rolando uma gincana até o final do ano, toda sexta-feira as crianças os jovens levam o lixo de casa que tem valor para ser vendido e para gerar dinheiro para a própria escola. Então, tu imagina o que isso significa daqui a uns anos, né? Sim. Onde eles vão ter as casas deles, eles vão fazer o sistema deles. Autossustentáveis, né? Projetos. Rafael, as pessoas têm acesso a ir à escola para ver de perto o que está acontecendo, por enquanto é só reservado aos alunos da escola? Não, agora é com os alunos, a gente, se eles quiserem conhecer o projeto, eles podem entrar no YouTube, tem diversos vídeos, fantástico. A estrutura está montada dentro do nosso site. Até o aplicativo né? Exato. Dentro do próprio YouTube a gente já tem como foi montado, como foi estruturado, a gente está ajustando alguns pontos. Em outubro a gente vai lançar o manual de como vai se operar em outras escolas para que a gente consiga aí escalar esse sistema. Que bacana. Rafael, muito obrigado por você ter vindo aqui nos trazer essas informações. Infelizmente o nosso tempo já esgotou. Parabéns obrigado, mesmo. Parabéns. E mais uma, trazendo uma solução, né, de cunho gratuito para todas as pessoas baixarem e você mesmo fazer a sua parte. Está nas suas mãos o dever de ajudar a salvar o mundo, né? Porque nós estamos falando de efeitos climáticos, efeito estufa, estamos sentindo isso
isso na pele, por assim dizer, né? Em nosso cotidiano, em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossa própria vida. Então vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado, Rafael. Perfeito, eu que agradeço. E assim nós vamos conduzindo então a nossa programação para o seu encerramento. E hoje nós recebemos aqui no término, né, no nosso último segmento de entrevistas, ele, Rafael Valentini, parabéns, idealizador do projeto Lixo Zero, trazendo para nós também o aplicativo, o app, você pode baixar, você deve baixar agora, né? É PEXScrap, né? Baixa ali, PEXScrap, o aplicativo que vai ensinar você como gerenciar o lixo e, além do mais, ainda suavizar, né? Monetizar, conseguir gerar renda e, inclusive, isso vai rentabilizar para você, além de gerar economia, para você poder fazer outras compras, fazer investimentos em sua casa, né? Muitas pessoas, eu não consigo, não sobra dinheiro. Então agora vai começar a sobrar, que você vai entender que você está jogando fora dinheiro, tá bom? Assim nós encerramos a nossa programação por aqui, obrigado a todos vocês, amanhã de novo a partir das 10 horas, fiquem ligados junto conosco em mais uma edição do nosso Conexão. Tá chegando agora o Lance Esportivo com as informações do esporte para você.